Vamos ler, meus irmãos, Malaquias capítulo 2, verso 14. Verso 14 apenas, diz assim a palavra do Senhor. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Só esse verso mesmo, vamos orar, suplicar ao Senhor o seu favor. Bondoso Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra, porque o Senhor nos instrui em todas as áreas da nossa vida. O Senhor tem nos abençoado, Deus, falando do caminho da salvação, mas também do caminho da santidade e como devemos viver a vida do lar. Abençoa, Deus, para que possamos honrar a aliança, o pacto que temos feito com os nossos cônjuges, com a nossa esposa, com os maridos, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Abençoa agora esse estudo, abençoa as famílias da nossa igreja, para que, tendo famílias fortes, a igreja venha a ser forte também. Oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos tratando sobre o casamento, numa parte introdutória para falar sobre os deveres mútuos, marido e esposa, e os deveres particulares de cada um. Nós falamos que a maneira de preservar a honra do casamento, falamos isso na última ocasião, é cumprindo ou se limitando, ou prestando bastante atenção, sendo fiel nos deveres que o Senhor impõe, ou indica, ou instrui a cada um dos cônjuges com respeito ao casamento. E vimos o primeiro princípio que deve nortear a maneira como vamos encarar esses deveres. Qual foi o primeiro princípio? Alguém lembra aí? Está todo mundo desviando a olhar. Sidney. Diácono Hélio. Foi Diácono Hélio que sugeriu que eu fizesse perguntas na escola dominical. Então você que responda. Não lembra não? Primeiro princípio foi o princípio do relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Não sei se você lembra. Cristo e a igreja. Esse é o princípio. Cristo e a igreja. Então o relacionamento matrimonial, ele tem como paradigma o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então ao nos aproximarmos, ou ao encararmos os nossos deveres, responsabilidades e obrigações no casamento como marido ou como esposa, devemos ter em mente esse grande paradigma, esse grande exemplo que temos do relacionamento entre Cristo e a igreja. O marido deve cumprir os seus deveres como Cristo para com sua igreja. E assim também a esposa deve ser como a igreja é para com Cristo com respeito ao seu próprio marido. E antes de entrarmos nos deveres propriamente ditos, há um outro princípio que devemos ter em mente. Presta atenção, que semana que vem eu vou perguntar. Não é semana que vem, é daqui a 15 dias. Então vai ter que lembrar por bastante tempo. É o princípio pactual. É o princípio pactual. O primeiro é Cristo e a igreja. Esse é o princípio que rege o relacionamento matrimonial. E o segundo princípio é o princípio pactual. O que é que isso quer dizer? O princípio pactual quer dizer que o relacionamento matrimonial, de casamento, não é um relacionamento qualquer entre duas pessoas que decidem, por exemplo, viver juntos. Decidem habitar debaixo do mesmo teto, morar junto, ter filho. Não. O relacionamento matrimonial, ele é um pacto. Ele é uma aliança formal, solene, e está então revestido de todas as formalidades, seriedades, responsabilidades que envolve o formar uma aliança, o compactuar ou pactuar com alguém. Então essa é a palavra que define o que é o casamento. Então aquele que entra no matrimônio, ele entra na presença de Deus, fazendo promessas
de cumprir os deveres matrimoniais, que são as condições para que o casamento prospere. Nós vimos hoje, por exemplo, na mensagem, que o relacionamento ou a atividade sacerdotal não era um mero hobby, uma coisa que Levi fazia quando queria nos tempos, na hora vaga. Era uma aliança. A aliança que fiz com Levi. Então, quando se fala em aliança, se fala em obrigações que foram solenemente firmadas e que, portanto, devem ser cumpridas com a mesma seriedade. E assim é o casamento. Malaquias 2,14 foi lido porque ele fala do casamento nesses termos. Leia comigo. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Queremos mostrar que o casamento ele é uma aliança. Veja, Malaquias 2,14 diz: porque o Senhor foi testemunha do quê? Da aliança, do pacto entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus foi testemunha do casamento que foi firmado, com o qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Novamente, Malaquias usa esse termo, o mesmo termo que usou, aqui interessante, observa isso, logo no início do capítulo, para descrever a aliança com Levi, em Malaquias 2, no verso acho que é 4 ou 5 aqui. Agora ele usa para descrever o relacionamento matrimonial. É uma aliança também. E assim como Levi estava em obrigação para com sua atividade sacerdotal, os cônjuges também estão em uma obrigação mútua de um para com o outro. Provérbios 2, 16 e 17 diz a mesma coisa. Provérbios 2, 16 e 17 diz o seguinte: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então está aqui falando do homem que adultera, ou melhor, da mulher adúltera, da mulher que adultera. E o que é descrito aqui, o que ela fez? Ela se esqueceu do amigo da sua mocidade e da aliança do seu Deus. Isto é, a aliança matrimonial da qual, ou na qual Deus faz parte. Deus participa dessa aliança de alguma maneira. E ao adulterar, ela está quebrando esta aliança, esse pacto. Novamente aponta para a seriedade do relacionamento matrimonial. E assim, quando um homem e uma mulher, no casamento, eles fazem os votos matrimoniais, esse é um dos momentos mais importantes da cerimônia de casamento, eles estão ali celebrando o pacto, fazendo votos, promessas solenes que têm o peso da aliança de um para com o outro. Eu leio uma citação aqui de um teólogo falando a respeito dos puritanos, lembrando que o livro aqui que estamos seguindo é o livro do Dr. Joel Bick, sobre casamento, vivendo o casamento piedoso, com base nos puritanos. Ele diz o seguinte: para os puritanos, não era o amor, mas a fidelidade que constituía o casamento. Porque até mesmo se o amor enfraquecer, as partes devem permanecer fiéis para com as obrigações assumidas nos votos matrimoniais. É claro que o amor, ele é a base da união, mas não é o que forma a união, não é o que garante a união. Se em algum determinado momento um dos cônjuges disser: eu não sinto mais amor, eu não te amo mais, o casamento não foi anulado, porque a aliança permanece. O que quebra a aliança não é acabar o amor, é quebrar a fidelidade, é romper com aquele voto que é feito de fidelidade um para com o outro. Aí sim o casamento, a aliança é desfeita, é quebrada, e isso não sem muita tristeza. E assim, no casamento, ele deve ser iniciado com essa cerimônia solene, pactual, fazendo promessas perante Deus de cumprir os deveres. Aí que está o ponto. Os deveres não são assumidos assim relaxadamente ou voluntariamente. Eu vou ser um marido como Cristo, cumprindo as minhas obrigações. Veremos quais são essas obrigações. Quando eu quiser, ou quando eu não quiser.
Não, você está debaixo de um pacto que você fez. Perante muitas testemunhas e perante Deus. De que você vai cumprir esses deveres. Você vai ser o marido que Deus espera que você seja. E a esposa também. Vai ser a esposa que Deus determinou que você seja, porque você assumiu um pacto para com isso. O marido, então, nesse pacto, ele promete ser fiel à esposa e amá-la, como Cristo ama a igreja. O amor, então, não é algo quando eu quero ou eu amo. O marido está debaixo da obrigação de amar. Porque ele fez um voto de amá-la. Ele deve amá-la, deve servi-la, deve confortá-la, deve honrá-la, deve cuidar dela. Ele está fazendo votos assim. E a esposa promete também amar o seu marido, confortando-o, respeitando, sendo submissa para com ele, assim como Cristo é para com a igreja, e sendo fiel. E aqui eu faço duas críticas, duas aplicações. A primeira, então, é com respeito àquilo que a nossa sociedade hoje abraça de união estável. Por que que não admitimos a união estável? Não reconhecemos? Sidney, vamos fazer um comentário, pergunta? Não entendemos assim. Não entendemos assim. Mas a gente vai chegar lá nesse ponto mais para frente. União estável. Estávamos falando. A união estável eu não preciso me casar. Basta morar junto. E aí hoje existe um dispositivo legal que o próprio governo dá, você está verdadeiramente em união estável e aí pode gozar de certos benefícios, como plano de saúde, herança e coisas do tipo. Mas a união estável é uma anomalia. É uma distorção daquilo que Deus estabeleceu. Pois a união estável não é uma aliança. É uma união que tem se mostrado ao longo do tempo que eles de fato têm algum compromisso um com o outro. Mas eles não fizeram votos solenes perante Deus e testemunhas. Não se casaram. O casamento é importante porque o casamento é uma aliança. Se não tem aliança, não é família, não é casamento. São duas pessoas morando juntas. Mas não rejeitamos. Então aqui está o ponto. Quando alguém perguntar por que união estável não é aceito na igreja, por que isso é errado? Porque não é uma aliança. O casamento é um pacto. É uma aliança que é feita com votos e juramentos. União estável bypassa isso. Quer os benefícios sem a responsabilidade. Você não quer ter que fazer esse juramento, mas quer ter o benefício. Herança, plano de saúde e tal. Sem assumir o compromisso pactual. Então essa é a primeira crítica. Segunda crítica que eu faço é aquela moda, até falei com Priscila, viu, recentemente sobre isso. Aquela moda que se tem em casamentos, de, no momento dos votos, faz aquele negócio mais leve, né, espontâneo. A pessoa usa o momento dos votos para fazer declaração de amor, né? No casamento, você te conheci, aí pede conheci, tantos anos, você é tão especial para mim, eu te amo, e você é linda, sei lá o quê. Isso isso é uma declaração de amor, é muito bonito, é romântico e tal. Mas isso não são votos. Não são votos matrimoniais. Você não está fazendo promessas que refletem aquilo que Deus espera de você com o casamento. Logo, o casamento deve ter sim aquela seriedade, aquela solenidade. O casamento, eu digo a cerimônia de casamento, ok? Cerimônia de casamento não é um mero encontro romântico. Existe o romantismo, claro, faz parte, isso é lindo, maravilhoso, deve ter. Mas o principal é a solenidade do momento. Dos votos que devem ser feitos um para com o outro. Em geral, o ministro faz esses votos. Porque ele vai ver na palavra de Deus que a palavra de Deus requer de cada um, e aí, oficialmente, ele pronuncia: você aceita tomar a fulana como sua legítima esposa e promete honrá-la, amá-la como Cristo é a igreja, cuidar dela, alimentá-la. Sim, assumir um voto, uma solenidade. Mesma coisa a esposa. Então, por isso, a solenidade que o casamento deve ter para refletir o que o casamento é
em si mesmo. Sim, também. Consideramos um casamento, porque faz-se um voto lá, né? Faz-se um voto lá. Veja bem, o fato de ter algumas distorções não vai fugir do ideal, do que deveria ser, não descaracteriza. Foi um casamento, fez uma aliança, fizeram, mas não fizeram na presença de Deus. Os descrentes, eles não vão invocar o nome de Deus, não vão fazer votos que refletem aquilo que Deus requer deles, vai se unir em casamento, mas sem compromisso bíblico. Reconhecemos casamento, mas não deixa de ser uma distorção daquilo que foi originalmente instituído por Deus no Éden. Quando Deus mesmo oficializou um casamento entre Adão e Eva. Tomou a Eva, deu a Adão, para que fossem uma só carne. É uma aliança que foi feita ali. Então, é uma distorção, mas ainda assim reconhecemos como casamento. Então, meus irmãos, diante dessa compreensão de que o casamento ele é uma aliança, deve-se estar atento ao risco de abandonar a aliança, ou de ignorar o compromisso pactual que pesa sobre nós. E quando fazemos isso, quando os homens fazem isso, geralmente se substitui a seriedade com os votos matrimoniais e a aliança centrada naquilo que Deus espera, por uma base centrada no homem, centrada na vontade do homem, que muda da noite para o dia, e por isso não é à toa que os casamentos se desfazem tão facilmente. Porque não existe o compromisso pactual firmado perante Deus. E aí acabam trazendo vergonha para o próprio casamento e não experimentam as bênçãos do casamento. Assim como Levi aqui não estava experimentando vida e paz, porque ele não honrou a sua aliança, a aliança que Deus fez com ele como sacerdote, assim também aqueles que desconsideram o princípio pactual e falham em aplicar o princípio pactual no seu viver, na seriedade com que devem viver o casamento, do mesmo modo, esses não vão usufruir das bênçãos de vida e paz, de harmonia e de alegria e felicidade matrimonial, antes vai amargar, como Levi amargou, quebrar a sua própria aliança. A segunda coisa interessante, então a primeira coisa que vemos aqui é que o casamento é uma aliança. Malaquias, Provérbios e outras passagens deixam claro isso. A segunda coisa interessante a observar, e vemos isso em Malaquias mesmo, é que Deus é testemunha dessa aliança. Deus toma parte na formação desse pacto. Malaquias 2,14. Novamente. O Senhor foi o quê? Testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor está envolvido. É um pacto que foi feito. E o Senhor tem parte nesse pacto. De alguma maneira ou de outra. Aí virou casamento agora, sim, claro. É a forma de corrigir, né, o erro, né? Isso, exatamente. Dinar ali, a ideia era corrigir, né? Errou, reconheceu o erro e quis fazer o certo. Mas não foi possível. Mas é isso mesmo, se alguém está em união estável, deve se casar, né? Procurar se casar. Está irregular, está em adultério, entendemos? Fornicação. Mas deve se casar. Mas então, o segundo ponto é: Deus é testemunha da aliança matrimonial. Isso quer dizer o que para nós? Quer dizer que o relacionamento matrimonial não é algo que diz respeito apenas de um homem e a mulher. Não é algo firmado entre duas pessoas, é que a gente decide como a gente quer viver o nosso casamento. Não, Deus é testemunha. Deus faz parte. Deus é quem vai ditar como esse casamento tem que acontecer. Deus é quem instituiu o casamento. Se não fosse Deus, não existia casamento. É Deus quem abençoa o casamento. E Deus, então, agora se coloca como testemunha do casamento. Ele faz parte da cerimônia. Ele escuta as promessas que são feitas. Viu, Gabriel? Você é o próximo da fila, né?
Deus vai escutar o que você vai jurar naquele dia lá. No seu casamento. Ele é testemunha. O voto que você vai fazer para Karina para você. E ele vai então cobrar. Assim como ele cobrou de Levi. Interessante ter esses dois exemplos juntos, né? Aqui Deus está cobrando de Levi, porque Levi foi infiel à aliança que Deus mesmo instituiu com ele. Ele cobrou, duramente. Deus também vai cobrar de nós. Pois ele faz parte desse relacionamento. Essa é uma das razões que entendemos por que crentes devem casar na igreja. Deve se casar em uma cerimônia, não precisa ser luxuosa, mas uma cerimônia com o ministro da palavra, que representa Deus ali naquele momento. O ministro de Cristo. O ministro é alguém que representa Cristo. Representa Deus ali naquele momento. Com toda a solenidade, com a instrução da palavra de Deus. Deus instrui o casal naquele momento. E em nome de Deus, o ministro conduz a união, os votos. Por isso devemos buscar se casar. Ah, não casei na igreja, casei só no cartório. É casamento? É casamento. Mas é uma anomalia. Não é o ideal, não é o que o crente deve fazer. Porque o crente que reconhece que Deus faz parte, Deus é testemunha desse pacto, vai desejar fazer e firmar esse pacto visivelmente na presença de Deus. Clamando, intercedendo no nome de Deus, orando naquele momento, abençoando. Tem um momento que se ajoelha, não tem? E os meninos impõem as mãos e oram, intercedem pelo casal. Ali é a representação daquilo que cremos quando falamos que Deus faz parte. Ele é testemunha do casamento. Diga assim. Pelo menos uma autoridade civil. Sim, o casamento não é... É isso que é importante, interessante ver. Como o casamento é um pacto, ele não é um acordo particular em pessoas. Não é assim, ó, vamos casar aqui, tá bom, estamos casados agora, viu? Vamos combinar de casar? Tá, estou casado, pronto. Não. Não é um pacto envolve solenidade. Para que um pacto seja firmado, é preciso que haja uma solenidade pública, com testemunhas. Não existe um pacto privado. Você faz um pacto e chama pessoas para ver que você está em aliança com alguém. Por isso deve ser público. Então deve ser uma autoridade, pelo menos um civil, magistrado, cartório, alguém. Mas como nós cremos que Deus faz parte do casamento, ele é testemunha, então a autoridade, reconhecemos, deve ser o ministro da palavra, que tem autoridade civil também para casar. No nosso país é assim. O ministro, ele é uma autoridade civil nesse ponto. Ele pode casar pessoas civilmente. Então, por isso falamos do casamento religioso com efeito civil. É quando o ministro, ele é quem faz o casamento, não é o oficial no cartório, mas é o ministro da palavra. E isso reflete aquilo que cremos a respeito de Deus ser testemunha. Meus irmãos, é muito importante compreender isso, né? Esse princípio pactual, seriedade. Pois nos ajudará a entrar no casamento com a perspectiva correta. Consideramos os dois princípios, Cristo e a igreja, e o princípio pactual. Opa, o que é que Deus requer de mim? Eu preciso olhar o que Deus requer de mim. Pois é Ele que está sendo testemunha, instituiu o casamento, disse como é, e veio para ver se eu vou cumprir os votos que eu prometi. Logo, eu entro com a expectativa de que Deus definiu para o casamento, não é que eu imagino para mim mesmo. É uma das primeiras coisas que eu, no curso de noivo, que eu já, 2 ou 3 aí que a gente já fez, logo no início, a primeira coisa que eu pergunto para o casal é: qual é a sua expectativa para o casamento? O que é que você espera? Você vai se casar, e aí? É uma pergunta bem genérica, né? Bem ampla, mas é justamente para ouvir o que a pessoa vai falar. E via de regra, a expectativa no casamento, ali pro noivo, tá se casando, é os benefícios que ele vai ter. Ou ela vai ter. O teu esposa, até os benefícios maravilhosos. Eu tenho alguém para me ajudar espiritualmente, né? Me ajudar na caminhada da fé, me ajudar. O teu companheira. São benefícios reais, bíblicos, corretos. Mas a expectativa daquele que vai assumir votos deve estar em primeiro lugar
Não nos benefícios que você vai receber, mas na responsabilidade que você vai ter para com o outro. Então a expectativa do marido deveria ser a expectativa de que eu ame a minha esposa como Cristo amou a igreja. É claro, tudo o que isso significa no detalhe, né? É da esposa, qual é a minha expectativa? Que eu reverencie o marido como a igreja reverencia a Cristo, respeite. Essa é a palavra em Efésios. A responsabilidade. Porque quando nós olhamos o princípio pactual, é isso que pesa primeiro. Não os benefícios. Não são os benefícios. Vai ser a responsabilidade. Os benefícios virão. Para com aqueles que são fiéis à responsabilidade. E é um desastre quando a pessoa não tem uma noção do que é esperado dela no casamento. E hoje é assim, né? Quando a gente olha para o mundo. Expectativas são as mais carnais. São carnais. Um homem quer uma mulher bonita, acabou-se. A mulher, por aí, é um homem com dinheiro. Não são todas, né? Mas, não estou dizendo no mundo, óbvio. Pensa-se assim. É claro, cada um independente do outro. Né? Casamento, eu não quero depender, mulher não quer depender de marido. Tem que depender, pedir dinheiro a ele para comprar minhas coisas. Não. Então, é uma união, mas é bom que mantenha-se cada um na sua independência. A conta bancária é separada, e cada um tem a sua vida, mas tem algumas coisas em comum que eles definem ao seu bel prazer, de acordo com sua própria carnalidade, que não querem se submeter a votos matrimoniais, a obrigações e deveres. Mas quando compreendemos que o casamento é um pacto, é uma aliança, não podemos ignorar. Então, isso que o Senhor espera de nós mesmos. Um puritano disse o seguinte: puritano Scudder, dando conselho a pessoas que ainda não se casaram, ele diz o seguinte: é uma demonstração de grande sabedoria, puritano falando, é uma demonstração de grande sabedoria e prudência entrar no casamento com a provisão do conhecimento do que o Senhor espera de nós. Ter esse conhecimento de antemão é a melhor forma para se preparar para o cumprimento dos deveres e para enfrentar as lutas e as dificuldades do estado matrimonial. Alguém que entra no casamento sem a compreensão, por isso que é importante, é fundamental ter o curso dos noivos, né, que a gente geralmente faz para aqueles que vão se casar. Para que você entre no casamento com a expectativa correta. Que você não faça um voto de tolo, um voto precipitado. Para que você não assuma a responsabilidade sem saber o que você está fazendo. Perdido. Ninguém abre uma empresa, por exemplo, sem ter conhecimento da área. Geralmente acaba falindo. Quando o cara abre uma empresa sem ter noção do ramo, né? Abre um restaurante e não sabe nem fritar um ovo. Geralmente não dá certo. Vai falir. Mas a pessoa vai abrir uma empresa, vai empreender em algo, ela tem que se preparar, conhecer aquilo. Senão vai cometer erros simples. Erros bobos até. E vai se complicar. A mesma coisa no casamento. É preciso ter a noção, a compreensão do dever e da forma como o dever é colocado sobre nós. Que é debaixo de um pacto, uma aliança. Duas outras observações aqui que queremos ainda fazer antes de concluir. A primeira é o seguinte: compreendendo que o casamento é um pacto e que pesa sobre nós responsabilidades com a seriedade de um pacto, cada cônjuge, esse é o ponto, cada cônjuge deve manter as suas obrigações independente do outro. Esse é um ponto. De fato, há responsabilidades mútuas e responsabilidades particulares. Ambos assumem compromissos, tanto o marido quanto a esposa. Mas tanto o marido quanto a esposa não devem condicionar o seu cumprimento dos deveres, ou melhor, o cumprimento dos deveres que estão sobre os seus ombros, à forma como o outro tem se comportado.
Eu vou ser um bom marido no dia que ela for uma boa esposa. Ou eu vou ser uma boa esposa no dia que ele for um bom marido. É verdade que a fidelidade de um cônjuge estimula o outro, sem sombra de dúvida. Não é isso que está sendo dito. Quando um cônjuge, das partes, é fiel ao cumprimento dos seus deveres, isso é um constrangimento para a outra parte, que pode ser estimulado pelo exemplo a ser fiel também. Mas quando compreendemos que é um pacto, é uma aliança, firmado não apenas entre duas pessoas, mas com Deus também, que é testemunha, então você não pode condicionar a execução ou o cumprimento das suas obrigações ao que o outro vai fazer ou não. Ou você já fez um voto, você já prometeu fazer isso. E Deus é testemunha. E Deus não condicionou em nenhum momento que você seja um bom marido se ela for uma boa esposa, e que ela vai ser uma boa esposa se ele for um bom marido. Ele disse, você ame a esposa como Cristo amou a igreja. Você submeta-se ao marido, como a igreja submete-se a Cristo. Esses são os termos de Efésios. Não devemos condicionar. E a gente sabe que a gente faz isso, né? Esse é um pecado de todo cônjuge. Que mesmo aqueles que estão instruídos nesse ponto, dificilmente não irão cair em algum momento nesse ponto. Pelo desestímulo que às vezes acontece. Quando vemos o nosso cônjuge sendo negligente, somos tentados a ser negligentes também. E essa é a resposta carnal que muitas vezes fazemos. Mas não podemos privar o nosso cônjuge daquilo que prometemos a ele. Pois Deus é quem vai cobrar. E Deus não vai perguntar se você teve boas condições ou não para o cumprimento dos seus deveres. Cristo teve boas condições nesse ponto para ser fiel a nós? Interessante. Não sei se eu vou achar aqui agora, mas 1 João, acho que é 1 João que fala: se somos infiéis, ele permanece fiel. Você lembra dessa passagem? 1 João, acho que eu não vou achar aqui agora não. Sei que é 1 João, mas eu não sei nem o capítulo. Mas tem essa passagem, quando o Senhor fala, exorta o povo à fidelidade, mas ele disse, se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não condiciona, Cristo não condiciona a sua fidelidade, o seu amor, a sua graça, o seu cuidado a nós. Mas ele é um bom marido, sempre, independente de nós. E também a mesma coisa deve ser para conosco. Obviamente que ele é o perfeito marido e temos da parte dele todo o estímulo a sermos fiéis. Mas esse é o primeiro ponto. Então busque cumprir o seu dever primeiro. Deve haver uma competição, né? Entre os casais. Vamos ver quem vai ser o melhor cônjuge. Eu vou ser primeiro, eu vou ser primeiro. Eu vou ser... Tomar iniciativa. Tome a iniciativa. Isso vale para a mulher também. Um homem, em certo sentido, por ser o cabeça, pesa sobre ele a responsabilidade primária de iniciar as coisas. De tomar a iniciativa. Mas a mulher não espere o marido tomar a iniciativa para você ser uma boa esposa. Constranja-o com o seu amor. Com o seu amor definido biblicamente. Isso vai lhe fazer ser amado pelo outro e vai constrangê-lo a cumprir as suas obrigações. E o segundo detalhe que eu gostaria de trazer, o primeiro foi: você busque a sua obrigação e não olhe para a do outro, mas olhe para a sua. Não foque se o outro está fazendo ou não, mas você perante Deus seja um bom cônjuge. A segunda é: não defina os seus direitos em termos da responsabilidade do outro. Vou repetir, vou explicar depois. Não defina o seu direito em termos da responsabilidade ou do dever do outro cônjuge. Por exemplo, é dever da mulher a submissão. Ela deve ser submissa ao marido. Logo, o marido não deve definir o seu direito em termos da obrigação dela de ser submissa. Mulher, você tem que ser submissa, logo é meu direito mandar em você e obedeça
Porque você tem essa obrigação para comigo, e já que ela tem a obrigação, se a obrigação dela é um direito meu, né? Não, esse que é o detalhe. A obrigação dela não significa que é um direito seu que você deve... Você tem agora prerrogativa para exigir no sentido autoritário, de enfiar a goela abaixo. Direito é uma coisa que se exige, né? São os meus direitos. Se eu tenho direito a isso, eu posso exigir isso. O cônjuge não deve. A autoridade no casamento, com respeito a esse princípio de autoridade e submissão, deve existir. O homem é autoridade, a mulher é submissa. Mas não é forçado. Não é imposto. Não é à toa que muito homem bate em mulher, né? Bate, grita, é um tirano para com sua mulher. Por quê? Ele está querendo obrigar ela a oferecer aquilo que ele precisa. Não é só por isso, né? Mas é uma das razões. Mas não, a submissão da mulher é voluntária. É para com Deus. É uma obrigação dela, mas você não trate isso como um direito seu. Foque no que você tem que ser. E não no que ela tem que ser. E a mesma coisa para a mulher. A mulher está achando bom isso, né? A mulher gosta dessa história aí. Mas a mesma coisa para a mulher. Que a mulher gosta de ficar, você tem que sacrificar por mim. Quem é a mulher casada aqui que não disse isso? Vou olhar para mim, hein? Quem é a mulher casada que não diz isso? Não lança isso no rosto de homem. Fica lançando na cara. Você tem que se sacrificar por mim. É seu dever, sua obrigação. Logo, é meu direito que você faça isso. Não é a mesma coisa. Também não deve ficar. O direito de um não é definido em termos da obrigação do outro. Foque no que é a sua responsabilidade. Não negligencie o seu dever. Esse é o seu foco. Não negligencie o que você tem que ser. E confie em Deus. E que o outro vai ser o que a pessoa tem que ser. É claro que isso pode ser instruído, especialmente com respeito ao homem, que tem o dever da instrução. Deve instruir a sua esposa. Mas uma coisa é dar uma instrução. Outra coisa é exigir algo. Enfiar o pé no pescoço e dizer, você tem que, e acabou, senão vamos viver em pé de guerra. Não. Não é assim. Interessante, 1 Pedro, nós vamos pregar essa passagem, ainda vai demorar ainda, que está lá na frente, mas ela fala sobre isso, né? Abra comigo aí 1 Pedro. Pedro 3, ele dá instruções com respeito à vida do lar. E o detalhe aqui específico, diferente de Efésios, é que aqui Paulo está escrevendo a mulheres casadas com descrentes. Em Efésios nós temos instrução do casamento, mas é para crentes, né? Ambos são crentes. Aqui é uma mulher casada com um descrente. E é o que ele fala. 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Temor, que temor? Temor para com o marido. A mulher deve temer. O mesmo sentimento que a igreja tem para com Cristo, temer no sentido de quê? De não desagradá-lo, não é temer de, estou com medo. Não, é aquele, eu quero agradar a Deus, eu temo não ofendê-lo. A mulher deve ter esse sentimento para com o marido, nós vamos expor isso mais pra frente. O sentimento de não querer ofendê-lo. E por isso, vivem em submissão. E aqui fala da mulher para com o marido. O marido ele não obedece à palavra. Mas o foco aqui não é convença o seu marido a fique falando, até convencê-lo a ser o marido que ele deve ser. Não, o foco é seja o que você tem que ser, o que Deus esperou de você. E quem sabe, pelo seu procedimento você não vai ganhar, não vai constrangê-lo a ganhá-lo para Cristo. E que vai implicar em ganhá-lo para ser um melhor marido também. Logo, já diz o Dr. Joel Bick, isso eu já ouvi ele falar isso várias vezes, ele escreve isso no seu livro também. Um casamento feliz, em geral, está em quando cada um
cada cônjuge compreende claramente o seu papel, a seriedade, e foca em ser aquilo que Deus requer que você seja. Quando cada um está preocupado com isso, e não em ficar cobrando um do outro, que seja aquilo que o outro deveria ser, mas focando no que você, cobrando de si mesmo, o que você deve ser para com o outro, cada um faz isso. Aí sim tem um casamento feliz e abençoado. Mais para frente nós vamos então entrar nos detalhes específicos dos deveres, das obrigações que repousam sobre os nossos ombros, mas devemos então encarar os nossos deveres com esses dois princípios que são, Hélio, os dois princípios e o princípio pactual. Eu quero ver daqui a 15 dias. Tá bom, então o Senhor nos abençoe. Se tiver alguma pergunta, Cine, não? Então tá bom, se quiser conversar, a gente pode conversar também após aqui a conclusão. E na próxima oportunidade daremos continuidade. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de desfrutar desse pacto, dessa aliança. E ajuda-nos, ó Deus, a encarar com toda seriedade os nossos votos matrimoniais. E não sermos negligentes ou omissos para com eles, sabendo que o Senhor irá requerer de nós. Quer tenhamos consciência ou não do que fizemos, o fato é, ao nos casar, assumimos esse compromisso. E que de fato, como maridos, possamos nos empenhar em sermos fiéis no compromisso de amar as nossas esposas. E as esposas sejam fiéis e dedicadas em serem boas auxiliadoras dos seus maridos. E para isso, ó Deus, rogamos o auxílio do Teu Santo Espírito. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. A força e a fidelidade está em Ti, não em nós. Assim capacita-nos e abençoa. Nos abençoa os novos casais, que já se casaram há pouco tempo, para que eles de fato compreendam essas coisas. Os que estão se preparando para casar, ser com eles também, dá graça, ó Deus, direção, para que sejam abençoados. E de fato reflitam aquilo que Cristo e a Igreja representam de forma tão especial. Ser conosco, abençoa as nossas famílias, os nossos filhos, e que possamos ver a paz sobre Israel. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.